Sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E não esqueça de clicar no sininho de notificações para poder receber um lembrete todas as vezes que um vídeo for lançado. Se puder também, compartilhe este vídeo e todos os demais vídeos com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dos estudos que têm sido feitos pela casa. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Mensagem fraterna. Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpela. Volve ao teu templo interno e abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece, Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção, da voz de Deus em luz de redenção. Olá, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo nos envolva em mais essa oportunidade que tem como proposta estudar o tema O Temor da Morte, à luz da doutrina espírita, atendendo assim a programação de nosso Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem, que devido à pandemia e com a suspensão das atividades presenciais, vem realizando normalmente suas atividades de estudos e palestras por meio de lives e também de estudos gravados, os quais são disponibilizados em nosso canal no YouTube. Então, para darmos início ao nosso estudo, vamos levar nossos pensamentos para uma oração. Muito bem. Divino Mestre Jesus, nosso Senhor, estamos mais uma vez posicionados para o estudo da doutrina espírita. E hoje, Senhor, temos como pauta o fenômeno da morte. Entender, Senhor, sobretudo, o temor da morte na perspectiva da doutrina espírita. E diante de mais essa oportunidade, Mestre querido, nosso pastor divino, nós rogamos ao vosso coração magnânimo as bênçãos
que envolvendo-nos em mais essa oportunidade, favoreça-nos o clima de serenidade e harmonia para conduzirmos a nossa programação. Permita-nos também, Senhor, que possamos contemplar a presença amiga de nossos guias, dos mensageiros do Senhor, abnegados trabalhadores, que têm compartilhado conosco de nossa programação, de forma a recorrermos pela via da intuição, do apoio desses benfeitores, para podermos agregar mais valor ao nosso estudo. E que a vossa paz, Senhor, permaneça conosco sempre. Muito bem. O estudo tem como tema, analisar o tema da morte à luz dos princípios doutrinários, à luz da doutrina espírita. E, portanto, vamos utilizar desse referencial que a doutrina oferece para entendermos o fenômeno, dando esse enfoque que queremos, que é trabalhar apenas a questão do temor. Inicialmente, vamos fazer algumas considerações acerca do significado da morte, desse fenômeno, entender, na perspectiva doutrinária, o que é a morte, como devemos compreender o fenômeno. O que vai nos permitir, na sequência, examinar uma outra questão, que é o porquê do temor da morte. O que pode explicar o temor? Sobretudo, se considerarmos a imortalidade da alma, que ninguém morre. E mais, o estudo vai nos permitir também conhecer os fatores que podem explicar esse temor da morte. Então, é nesse sentido que pretendemos conduzir o nosso estudo. E, obviamente, ao longo de nossa programação, de nossas reflexões, nós vamos destacar alguns princípios doutrinários, porque são esses princípios que nos permitem fazer as considerações, as ilações que faremos na sequência. Porque a doutrina, ela nos revela os fenômenos da natureza na perspectiva de sua relação com as causas. Todo fenômeno da natureza, todo, sem exceção, seja um fenômeno físico, seja um fenômeno social, nós vamos encontrar uma relação desse evento com uma causa. E a doutrina espírita vai nos proporcionar esse entendimento. E mais, com a doutrina nós temos um conhecimento acerca de Deus que nos permite entender o nosso Criador, que é a causa primeira de todas as coisas, inteligência suprema do universo. Nos permite entender Jesus, nosso Senhor, governador espiritual da Terra,
né, nosso pastor divino, que nos conduz aqui no planeta. Né? E mais, a doutrina, ela nos proporciona um conhecimento amplo acerca do espírito, né? Da imortalidade do espírito, para onde nós vamos quando nós morremos, né? E aí tira o véu acerca do plano espiritual, que é o mundo causal, né? É o plano da causa, é o nosso habitat natural, porque é o plano que abriga o espírito, né? Enfim, e dentre outros princípios, como a reencarnação, né? A mediunidade, enfim, a imortalidade da alma, a vida futura, entre outros. O estudo, portanto, da doutrina nos favorece o entendimento de qualquer fenômeno da natureza, inclusive o que está em pauta em nosso estudo, que é o fenômeno da morte. Nesse sentido, portanto, o que é a morte? Né? Obviamente, na perspectiva da doutrina espírita, como entender esse fenômeno? Muito bem, para podermos responder essa pergunta, vamos recorrer inicialmente aqui à afirmativa de Kardec, que está no livro O que é o Espiritismo, que é o seguinte: diz aqui o codificador que a morte é apenas a destruição do envoltório material que a alma abandona, como faz a borboleta com a crisálida, conservando, porém, seu corpo fluídico ou perispírito. Então, temos aqui, nas palavras do codificador, que a morte é a destruição do corpo físico. O corpo físico, ele deixa, portanto, de ter a necessidade para o espírito que se desprende, que o abandona e, como a doutrina espírita nos ensina, o espírito vai para o plano espiritual, que é o seu habitat natural, na verdade. E o codificador, ele ainda faz uma comparação aqui com a borboleta, quando ela abandona a crisálida. O que morre naquele momento, que destrói naquele momento, é a crisálida. A borboleta não, segue o seu curso, voando alegremente. O espírito, ele pode assumir essa mesma condição de libertação espiritual, quando ele abandona o corpo físico. Mas por que o temor, então? Vamos adiante, que o propósito é examinarmos essa questão um pouco na frente. E recorrendo ao Livro dos Espíritos, na questão 155, nós temos uma pergunta muito interessante. É a pergunta que Kardec formulou aos espíritos, que é o seguinte: como se opera a separação da alma e do corpo? E os espíritos, então, respondem a Kardec o seguinte, os espíritos superiores: desfeitos os laços que a retinham, ela se desprende. Ora, ocorrendo, portanto, a destruição do envoltório físico, do corpo físico, esses laços se desfazem lentamente, gradativamente, e aí a alma se desprende. Vamos examinar, porque examinar o desdobramento dessa questão, porque ela tem a letra A. Vejamos. A pergunta é o seguinte, 155A.
do Livro dos Espíritos, a separação se dá instantaneamente por brusca transição? Haverá uma linha de demarcação claramente traçada entre a vida e a morte? Essa é a pergunta que Kardec fez aos espíritos. Os espíritos superiores respondem da seguinte forma: não, a alma se desprende gradualmente e não escapa como um pássaro cativo a que se restituiu subitamente a liberdade. Aqueles dois estados se tocam e se confundem, de modo que o espírito se desprende pouco a pouco dos laços que o prendiam. Eles se desatam, não se quebram. E nessa questão 155A tem um comentário do Kardec, que é o seguinte: diz aqui o codificador que durante a vida o espírito está preso ao corpo pelo seu envoltório semimaterial ou perispírito. Isso durante a vida, enquanto encarnado, enquanto reencarnado. Nós somos, então, constituídos de 3 elementos básicos, né? Espírito, perispírito e corpo físico. Então, diz aqui o codificador que o espírito está preso ao corpo pelo seu envoltório semimaterial ou perispírito. Acrescenta aqui ainda, doutor, que a morte é apenas a destruição do corpo e não a desse segundo envoltório. De qual envoltório ele está falando? Do perispírito. Não é? Repetindo que a morte é apenas a destruição do corpo e não a desse segundo envoltório que se separa do corpo quando cessa neste a vida orgânica. Então, esclarece aqui o codificador que, ocorrendo a destruição do envoltório físico, do corpo físico, cessando a vida orgânica, esse corpo espiritual, semimaterial, o perispírito, ele se separa. E na sequência aqui, ele acrescenta que a observação comprova que no instante da morte, no momento da morte, o desprendimento do perispírito não se completa subitamente, que se opera gradualmente e com uma lentidão muito variável conforme os indivíduos. Vai esclarecer aqui, então, o codificador em seu comentário. Ora, é importante nós acrescentarmos também nesse momento que o autor espiritual André Luiz, através da psicografia do Francisco Cândido Xavier, no livro Obreiros da Vida Eterna, ele nos proporciona ali um conhecimento fantástico acerca da morte, do fenômeno da morte. Ele examina vários casos, com detalhe. E ali, nós temos uma descrição muito boa no livro, Obreiros da Vida Eterna, que está perfeitamente conforme a nota aqui do codificador. Então, vale a pena examinar. Nós, obviamente, não colocamos em nosso estudo maior envolvimento com a obra Obreiros da Vida Eterna, mas é uma obra fantástica que nós convidamos, então, à leitura e ao exame dos casos ali apresentados pelo autor espiritual André Luiz, pela psicografia do médium Francisco Cândido Xavier. É muito interessante. Muito bem, em alguns momentos da nossa fala, nós nos referimos ao termo desencarnar, desencarnação. E temos aqui um trecho do livro O Consolador, de uma resposta dada pelo Espírito Emmanuel
nesse livro, que é livro psicografado por Francisco Cândido Xavier. E o trecho é o seguinte: segundo o autor, desencarnar é mudar de plano, como alguém que se transferisse de uma cidade para outra, aí no mundo, sem que o fato lhe altere as enfermidades ou as virtudes com a simples modificação dos aspectos exteriores. Então, vejam bem, mudar de plano físico para o plano espiritual. Então, o desencarnar é desvestir-se do corpo de carne e se transferir para o plano espiritual, mudar do plano físico para o plano espiritual, retornar ao plano espiritual, ao habitar natural do espírito. E ele até acrescenta aqui, sem que o fato lhe altere as enfermidades ou as virtudes, com a simples modificação dos aspectos exteriores. A morte em si, do corpo físico, que determina essa transferência do espírito para o plano espiritual, não altera a sua condição íntima, a sua condição espiritual. Não é? Então, esse é um aspecto interessante a gente considerar. Mas vamos tomar como base outra referência. E no livro A Gênese, o Kardec vai fazer a seguinte afirmativa que nós estamos compartilhando aqui. Com a reencarnação, segundo Kardec, o perispírito achava-se enraizado nas moléculas do corpo físico. Isso no caso da reencarnação, o espírito que vai reencarnar. Então, estando reencarnado, o perispírito acha-se enraizado nas moléculas do corpo físico. Ocorrendo a desencarnação, segundo Kardec, o perispírito se desprende molécula a molécula, conforme se unira na reencarnação. E o espírito é restituído à liberdade. Assim, não é a partida do espírito que causa a morte do corpo. Esta é que determina a partida do espírito. Com isso, nós temos aqui uma consolidação de aspectos conceituais que caracterizam o que é a morte, o fenômeno da morte. Não é? E, muito bem, consolidando então essa primeira parte do nosso estudo, que é entender o fenômeno da morte na perspectiva doutrinária, nós podemos compreender, concluir que a vida ela é caracterizada por ciclos, o ciclo do nascimento e o ciclo da morte, o fenômeno do nascer e o fenômeno do morrer. O nascer é reencarnar, o morrer é o desencarnar. O ato de reencarnar é vestir-se de um novo corpo de carne. E o desencarnar é desvestir desse corpo e retornar para o plano espiritual. Enquanto que reencarnar é sair do plano espiritual para o plano físico, desencarnar é sair do plano físico para o plano espiritual. Essa é a questão. E esse é o entendimento que a doutrina espírita nos proporciona. Mas, afinal, por que o temor da morte? Uma vez que o espírito não morre, não existe o nada, o niilismo. O espírito foi criado por Deus para a vida eterna.
Qual a razão? Vamos então aqui com Kardec no livro Céu e Inferno, que também faz o mesmo questionamento. E ele afirma aqui o seguinte, que a crença da imortalidade é intuitiva e muito mais generalizada do que a do nada. Entretanto, a maior parte dos que nela creem apresentam-se-nos possuídos de grande amor às coisas terrenas e temerosos da morte. Acrescenta aqui o codificador. Por quê? E essa é a grande questão, né, que vamos, na sequência, examinar. E para isso, vamos inicialmente examinar a questão 941 do Livro dos Espíritos, e o Kardec formula uma pergunta aos Espíritos, que é o seguinte: para muitas pessoas, o temor da morte é uma causa de perplexidade. De onde lhes vem esse temor, dado que tem diante de si o futuro ilimitado? Kardec querendo saber, portanto, de onde lhes vem esse temor, o temor da morte, dado que tem diante de si o futuro ilimitado. E aí, os espíritos superiores respondem para o Kardec: é um erro nutrirem semelhante temor. Mas que queres se procuram persuadi-las, quando crianças, de que há um inferno e um paraíso, e que mais certo é irem para o inferno, visto que também lhes disseram que o que está na natureza constitui pecado mortal para a alma. Uma questão interessante que nós já podemos identificar aqui um fator relacionado com o temor, que é essa questão cultural, religiosa, não é? Quando ele diz assim: mas que queres se procuram persuadi-las, quando crianças, de que há um inferno e um paraíso, e que mais certo é irem para o inferno? Não é verdade? Então, tem uma questão aqui que nós vamos destacar um pouco mais lá na frente, novamente. Bom, na sequência da resposta à questão 941, os espíritos superiores respondem a Kardec: sucede então que, tornadas adultas, essas pessoas, se algum juízo têm, não podem admitir tal coisa e se fazem ateias ou materialistas. São assim levadas a crer que, além da vida presente, nada mais há. Quanto aos que persistiram nas suas crenças da infância, esses temem aquele fogo eterno que os queimará sem os consumir. Então, são pessoas que ou vivem orientadas pelo materialismo, pelas convenções do mundo, pelos prazeres mundanos, né? Pessoas mais egoístas, né? Ou então, e que acabam, obviamente, tendo um temor maior diante da morte, porque para eles a morte acaba com tudo. E nós estamos aqui conduzindo a nossa reflexão com base nos princípios doutrinários, que, na verdade, a morte apenas promove a libertação do espírito, né? Transfere o espírito de plano, ele sai do plano físico para o plano espiritual. Um outro grupo aqui que a gente pode destacar na resposta são aqueles que ainda se submetem ao processo cultural que foram submetidos, sobretudo religioso, com a crença do inferno e do fogo eterno. Não é? Então, isso aqui pode
determinar e explicar esse temor da morte, não é verdade? Dando continuidade à resposta dos espíritos superiores à questão 941, temos o seguinte: que ao justo nenhum temor inspira a morte, porque com a fé tem ele a certeza do futuro. A esperança fala o contar com uma vida melhor, e a caridade, a cuja lei obedece, lhe dá a segurança de que, no mundo para onde terá de ir, nenhum ser encontrará cujo olhar lhe seja de temer. Então, não tem por que temer a morte, sobretudo nessa perspectiva que estamos aqui refletindo, admitindo a imortalidade da alma, a vida futura, e se estamos submetidos aos ensinamentos de Jesus, à prática da caridade, aproveitando as circunstâncias da vida para exercitar o amor, fazer o bem. E Kardec registra o seguinte comentário à questão 941 do Livro dos Espíritos. Ele diz, então, que o homem carnal, mais preso à vida corpórea do que à vida espiritual, tem na terra penas e gozos materiais. Sua felicidade consiste na satisfação fugaz de todos os seus desejos. Sua alma, constantemente preocupada e angustiada pelas vicissitudes da vida, se conserva numa ansiedade e numa tortura perpétuas. A morte o assusta porque ele duvida do futuro e porque tem de deixar no mundo todas as suas afeições e esperanças. Aqui ele está se referindo ao homem carnal, que se submete às diretrizes do materialismo. Já nesse outro trecho do comentário de Kardec, também a questão 941 vai dizer o seguinte, que o homem moral, que se colocou acima das necessidades factícias criadas pelas paixões, já neste mundo experimenta gozos que o homem material desconhece. A moderação de seus desejos lhe dá ao espírito calma e serenidade. Ditoso pelo bem que faz, não há para ele decepções e as contrariedades lhe deslizam por sobre a alma, sem nenhuma impressão dolorosa deixarem. É o justo, o homem moral, que pauta a sua vida, procurando, portanto, se submeter às diretrizes do Evangelho de Nosso Senhor, praticando a caridade, exercitando o amor, fazendo o bem, aproveitando, portanto, as circunstâncias da vida para poder se elevar espiritualmente. Muito bem, retornando ao livro O Céu e o Inferno, na primeira parte do capítulo 2, vamos encontrar uma grande contribuição do Kardec, quando ele diz o seguinte, que a morte é rodeada de cerimônias lúgubres, mais próprias a infundirem terror do que a provocarem a esperança. Se descrevem a morte, é sempre com aspecto repelente e nunca como sono de transição. Todos os seus emblemas lembram a destruição do corpo, mostrando-o hediondo e descarnado. Nenhum simboliza a alma desembaraçando-se radiosa dos grilhões terrestres. Um destaque interessante para nós entendermos os fatores que estão relacionados com o temor da morte. Esse é um aspecto cultural que nos envolve a todos. E mais, ainda nesse trecho do livro O Céu e o Inferno, vai dizer o Kardec que a partida
para esse mundo mais feliz, que aí ele está se referindo ao mundo espiritual, só se faz acompanhar do lamento dos sobreviventes, como se imensa desgraça atingira os que partem. Dizem-lhes eternos adeuses, como se jamais devessem revê-los. Lastima-se por eles a perda dos gozos mundanos, como se não fossem encontrar maiores gozos no além. Então, quais os fatores estão relacionados e que podem explicar-lhes o temor da morte? Considerando já os apontamentos que aqui tratamos do livro dos Espíritos e do Céu e Inferno, do livro Céu e Inferno, vamos contar também com a contribuição do autor Manuel Filomeno de Miranda, que no livro Tema da Vida e da Morte, pela psicografia do Divaldo Pereira Franco, trouxe-nos um capítulo que aborda o tema. O capítulo é intitulado O Temor da Morte. Então, com base nessas referências, nós vamos então destacar alguns fatores inerentes a esse processo aí que nós estamos desenvolvendo, que podem estar relacionados com o temor da morte. E o primeiro deles é um instinto de conservação da vida, que é aquele instinto que nos retém para podermos preservar a vida. Então, é uma força preventiva contra a intemperança, a precipitação e o suicídio, não obstante desconsiderados nos momentos de superlativo desgosto, revolta ou desespero, como é o caso do suicídio, que pode, então, conduzir o espírito de forma antecipada para o plano espiritual, o que é um crime perante a lei de Deus. Né? Mas o instinto de conservação ele é muito interessante, porque isso se manifesta em nós naturalmente, o que nos impede, portanto, de atravessar uma rua de forma descuidadosa. Ao atravessar a rua, nós temos que olhar à direita, à esquerda, para saber se vem algum carro ou não, porque o nosso intento é de preservação da vida. Não queremos ser atropelados, salvo nessas situações que ele destaca aqui, né? Que o texto destaca de superlativo desgosto, revolta ou desespero. O indivíduo parte para o suicídio. Né? Então, esse é um fator. Um outro fator que nós podemos relacionar nesse momento aqui é o temporário esquecimento da vida espiritual. Ou seja, o esquecimento do passado reencarnatório, que na verdade é um recurso providencial que Deus proporcionou ao espírito para poupar-lhe a amargura que os seus erros impõem e os seus delitos afligem. É uma providência divina, essa amnésia natural, para não termos que lembrar de episódios que possam trazer para nós a amargura. Não é? Muito bem, então esse é um outro fator. Outro fator que nós podemos elencar aqui é a predominância da natureza animal, em que prevalece o egoísmo, a paixão violenta, paixão exacerbada, em que se acentua a sensualidade, que vai determinar programas de gozos mundanos
situação que acaba exaurindo as energias que mantêm os equipamentos de sustentação orgânica. Então, esse fator da predominância da natureza animal é a submissão completa às convenções do mundo, aos prazeres do mundo. Aquela situação em que a pessoa vive do berço ao túmulo. Acredita que tudo se restringe a essa vida transitória. É um fator, portanto, que pode explicar aí o temor da morte. Muito bem, ainda no contexto desse fator da predominância do instinto animal, né? No livro Liberta-te do Mal, a Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco, traz uma contribuição muito interessante para esse momento da nossa reflexão, que é o seguinte: vou compartilhar um trecho apenas, que as metas materiais muito facilmente podem ser alcançadas, mas depois de conseguidas, perdem o impacto do interesse mantido, produzindo desencanto. É nesse momento que chegam a maturidade física, a velhice e as reflexões que se perdem em amarguras, lamentando-se o tempo que foi aplicado para amealhar valores que não preenchem os vazios do sentimento, nem se encarregam de produzir harmonia interna. E acrescenta mais a autora, que a própria figura da morte torna-se mensageira de devastação pela perspectiva do aniquilamento da vida. Vejam bem, não se aniquila a vida. Nós vimos há pouco que a vida é de todo e sempre. Porém, nós temos ciclos de nascer e morrer, encarnar e desencarnar. Acrescenta a autora aqui, por consequência, pela total falta de sentido existencial. Olha só, vou repetir o que traz a autora, que a própria figura da morte torna-se mensageira de devastação pela perspectiva do aniquilamento da vida, por consequência, pela total falta de sentido existencial. Quando se viveu para amealhar os bens da terra e não do coração. E também, no livro Temas da Vida e da Morte, nesse mesmo capítulo que nós tomamos como referência para examinar esses fatores, Manuel Filomeno de Miranda vai argumentar o seguinte, que nos indivíduos imediatistas, aferrados aos prazeres físicos, o medo da morte é maior. Em face das sensações que o escravizam à matéria, fazendo recear a perda dos gozos que se comprazem. Os indivíduos imediatistas, que obviamente vivem submetidos às convenções do mundo, da matéria. Nesse caso, o medo da morte é maior, porque entende que a vida temporária no plano físico, se resume nesse interstício aí do nascer e morrer. Não conseguem conceber a realidade do espírito imortal. Outro fator que nós podemos relacionar trata-se do conteúdo religioso.
Quando a criatura, então, orientada por esse conteúdo, não vê nenhuma perspectiva acerca da vida futura. Pelo contrário, esse conteúdo oferece uma visão distorcida e muito prejudicial do que sucede após a ruptura dos laços materiais, porque elabora um mundo de compensações em que o indivíduo pode alcançar uma graça ou então um castigo. E o castigo é o inferno. Então, esse conteúdo, ele pode explicar o temor da morte que muitas pessoas ainda têm. Mas Joana de Ângeles, no livro Liberta-te do Mal, vai dizer o seguinte: quando, porém, se tem convicção a respeito da imortalidade do espírito, a esperança está sempre presente e qualquer tipo de programação não se encerra na etapa da consumpção biológica. Compreende-se, portanto, que esse período, né, do berço ao túmulo é um período curto na vida do espírito imortal. O que é esse período? O que ele representa na imortalidade? Né? Então, esse entendimento ele é um entendimento libertador e que nos coloca em outra perspectiva para entender o fenômeno da morte. E um outro fator, né, o último que nós relacionamos aqui, é o desconhecimento da vida futura, que obviamente quando você não tem conhecimento acerca dos princípios da vida. Não tem o conhecimento por falta de informação correta a respeito do futuro da alma e daquilo que lhe está destinado. E aí falta o conhecimento acerca dos princípios da doutrina espírita que relacionamos no início, né? Entender o espírito, a realidade do espírito, no plano espiritual, para entender os ciclos que a vida proporciona, né? Que é reencarnar e desencarnar. Essa é uma dinâmica, né, que a lei estabelece. Entender sobre a imortalidade da alma, da vida futura. Então, esse desconhecimento pode estar relacionado com temor da morte, né, que algumas pessoas enfrentam. Né? E, para encaminhar o nosso estudo para o final, Kardec, no livro Céu e Inferno, na primeira parte, no capítulo 2, no item 10, ele faz uma pergunta lá, que é o título da sessão que ele desenvolve. Por que os espíritas não temem a morte? Eu vou compartilhar aqui alguns trechos, né, que é muito interessante para nós, portanto, tomarmos consciência acerca do conhecimento que temos da doutrina espírita e, portanto, da nossa responsabilidade em traduzir esse conhecimento para a prática, para orientar o nosso comportamento, sobretudo frente ao fenômeno da morte. Então, aqui o trecho é o seguinte: a doutrina espírita transforma completamente a perspectiva do futuro. A vida futura deixa de ser uma hipótese para ser uma realidade, porque foi comprovado. O estado das almas depois da morte não é mais um sistema, porém o resultado da observação. Ainda nesse item 10, que o Kardec estabeleceu como título Por que os espíritos não temem a morte, temos a sequência aqui de outro trecho. Ergueu-se o véu. O mundo espiritual aparece-nos na plenitude de sua realidade prática.
Não foram os homens que o descobriram pelo esforço de uma concepção engenhosa. São os próprios habitantes desse mundo que nos vêm descrever a sua situação. Aí os vemos em todos os graus da escala espiritual, em todas as fases da felicidade e da desgraça, assistindo, enfim, a todas as peripécias da vida de além-túmulo. E no livro O Céu e o Inferno, obviamente, em toda a obra, nós vamos encontrar a contribuição desses habitantes do mundo espiritual. Não é? Mas na obra O Céu e o Inferno, na segunda parte, tem uma contribuição valiosa em que o Kardec registra a comunicação de espíritos que se apresentaram para ele, né, contemplando um estado de felicidade que é inerente àqueles justos que se submetem à vontade de Deus, mas também registrou a condição espiritual de muitos desgraçados que colheram o que plantou, não é? E que no plano espiritual encontraram a verdade. Então, a doutrina que ergue o véu, revelando-nos a realidade do mundo espiritual, da imortalidade da alma. Continuando, portanto, o trecho do item 10. Eis aí porque os espíritos encaram a morte calmamente e se revestem de serenidade nos seus últimos momentos sobre a terra. Já não é só a esperança, mas a certeza que os conforta. Sabem que a vida futura é a continuação da vida terrena em melhores condições e aguardam-na com a mesma confiança com que aguardariam o despontar do sol após uma noite de tempestades. Concluindo aqui, então, com as considerações de Kardec, no título do item 10, porque os espíritas não temem a morte, ele vai dizer o seguinte, que os motivos dessa confiança, confiança da imortalidade, na vida plena, além túmulo, decorrem, outros sim, dos fatos testemunhados e da concordância desses fatos com a lógica, com a justiça e bondade de Deus, correspondendo às íntimas aspirações da humanidade. Ora, com essas considerações, portanto, não há por que temer a morte. Os fatores que nós relacionamos, portanto, não se aplicam ao espírita. É isso que desejamos a todos nós espíritas, que tenha essa consciência acerca do fenômeno da morte. E como se preparar, então, para uma desencarnação em condições de equilíbrio? A doutrina nos orienta, o estudo sistematizado, a prática da fraternidade, da solidariedade, da caridade, enfim, vamos fazer o bem. Com isso, encerramos nosso estudo, desejando que todos sejam alcançados pelas bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso modelo e guia, oportunidade que aproveitamos para agradecer, Senhor, agradecer pelas bênçãos que nos envolveram em mais esse estudo, e que a vossa paz nos acompanhe sempre. Assim seja.